Recordando com você, nós estamos neste quadro, nessa cena que João está nos apresentando das 7 trombetas. E nós lemos e aprendemos sobre as primeiras 6 trombetas, que Deus tira a paz dos homens. Esta visão é uma visão do quadro da história entre a primeira vinda do Senhor Jesus e o último dia quando Ele regressará. E nesse período, este enfoque que João nos apresenta agora mostra como Deus, do seu trono de poder, de glória e de governo, Ele disciplina e Ele julga a terra por causa da sua rebeldia contra Ele, por causa da sua insistência em negar, não apenas a existência de Deus, mas de negar-lhe obediência. E por causa disso, então, Deus desestabiliza tudo aquilo que o homem tenta construir para adquirir segurança, estabilidade. E Deus tira a estabilidade. Nós vimos naquelas primeiras 3 trombetas, Deus tira todas as estabilidades dos homens. Na 4ª trombeta, finalmente Ele coloca este cosmo todo em comoção, tira todas as agendas, conturba as estações, Ele conturba o tempo, Ele conturba os mares, Ele conturba as estrelas, Ele coloca tudo em desordem, propositalmente para tirar a paz dos homens. Mas não apenas isso. Quando nós vimos a 5ª e a 6ª trombeta, que foram os 2 primeiros ais, e a 7ª que nós vamos ver hoje, estas 3 trombetas finais, elas demonstram como que Deus atinge diretamente o coração e a alma dos homens, não apenas da criação, mas especialmente dos homens, porque Deus não apenas lhes tira a paz, atacando as suas estabilidades neste universo, mas Deus ataca a paz dentro do próprio coração dos homens. E aí você talvez imagine assim, mas é muito estranho falar que Deus, ao invés de dar paz aos homens, Ele tira a paz dos homens. E eu vou dizer, não é estranho, e não é pura manifestação da ira de Deus, mas é manifestação da ira parcial de Deus, porque ainda não é a plena ira de Deus, por causa dos pecados dos homens, e é uma ira misturada com misericórdia. E por que misturado com misericórdia? Porque exatamente por ser parcial, Deus disciplina e ainda dá ao homem a oportunidade de, no meio dessa disciplina, abrir os olhos, ter o seu coração quebrantado para reconhecer os seus erros e ainda aproveitar estas últimas oportunidades que Deus tem concedido aos homens nesse tempo, enquanto o Evangelho ainda é pregado, enquanto Cristo ainda pode ser alcançado através das orações, através das confissões, enquanto o Espírito de Deus continua ainda convertendo corações ao Senhor. Estas manifestações, então, apresentadas nessas trombetas do juízo de Deus sobre os homens, elas têm sempre esse propósito: tirar a paz, tirar o conforto, tirar o comodismo dos homens, colocá-los em inquietação, para que de alguma maneira alguns desses homens se voltem para Cristo. Então é juízo junto com misericórdia. Deus faz isso também utilizando-se de seres rebelados contra Ele, e nós vimos na 5ª e na 6ª trombeta que Deus abre a face do abismo e permite que seres caídos espirituais, demônios mesmo, trabalhem na mente dos homens, trabalhem no governo dos homens, trabalhem na cultura dos homens, trabalhem nos relacionamentos dos homens, nas tendências dos homens, na alma dos homens, para lhes tirar a paz. A descrição que João faz é que eles são como gafanhotos revestidos de armaduras e de aparato de guerra, para que eles possam de alguma maneira atacar a mente e o coração, a alma das pessoas, fazendo com que elas se conduzam por caminhos tortos, fazendo com que elas façam opções erradas, fazendo com que elas amem aquilo que é odioso, fazendo com que elas defendam o indefensável. E o que nós vimos em todas essas 6 trombetas até aqui, é que quando Deus decide tirar a paz dos homens, eles não terão nenhuma paz. E o que nós vemos no cenário dos nossos dias é exatamente isso: não há paz. E os homens fazem tentativas tolas de paz. E nós estamos num tempo em que nós temos uma civilização humana de um período da história inteira esperando para ter paz, depositando todas as suas expectativas no trabalho da ciência, que por sua vez cumpre o seu papel e realmente trabalha,
Mas será que é de lá que virá a nossa paz? Será que é essa ciência que não conseguiu vencer, por exemplo, enfermidades do século passado até hoje, é esta ciência que vai te dar paz? E quando você achar que tem paz com essa ciência, você pode ligar a televisão e você pode ver notícias que são no mínimo assustadoras. Essa semana, por exemplo, em Rio Claro, muito perto da gente aqui, dentro do estado de São Paulo, caiu uma tempestade, mas uma tempestade tão absurda, que num centro de uma cidade, absolutamente plana, carros foram carregados por águas que, a única explicação para de onde veio tudo aquilo, é de Deus. Não tem outra explicação. Não tem relato na história de outro evento como aquele naquele lugar. Deus tira a paz dos homens. Quando você pensa que você vence um inimigo e agora você terá paz, Deus vai tirar a paz em outro lugar. Aqui nós não temos que tentar marcar datas. Será que nós estamos na década? Será que nós estamos no século? Ou será que nós estamos no ano do juízo? Nós não precisamos marcar isso, porque o que João está nos mostrando é que durante todo esse período da história, Deus tira a paz dos homens para tentar de alguma maneira fazer com que esses homens olhem para cima, olhem para o Senhor e reconheçam que sem Cristo eles não podem ter paz. Essa é a mensagem de Apocalipse, e essa é a mensagem desta imagem que João nos conta nesses 3 capítulos, que é a imagem das trombetas sendo soadas no céu, Deus manifestando o seu juízo sobre os homens. No capítulo 11 nós tivemos um interlúdio, e nesse interlúdio nós pudemos ver que durante esse período em que Deus tira a paz dos homens, Deus concede à igreja não apenas segurança, ela está estável, segura, porque ela é guardada e selada por Cristo, pelo Espírito de Deus, mas Deus dá à igreja uma missão, a missão de conhecer esse livro, de conhecer a vontade de Deus e de ensinar, de proclamar, de profetizar essa mensagem ao mundo. Deus nos pôs aqui como testemunhas, a igreja de Cristo como a testemunha da verdade, coluna da verdade nesse tempo. Esta é a nossa missão. E então, depois de João fazer esse interlúdio para deixar-nos cientes, não apenas da segurança que temos, mas também da missão que temos, ele entra agora na segunda parte do capítulo 11 para falar sobre a 7ª trombeta. E eu queria resumir o que essas 7 trombetas significam, a visão do fim. O que João vê a partir daqui do verso 15 é o final, é literalmente o final da história terrena. Mas é óbvio que nesses versículos de 15 a 19, João não vai tratar de cada detalhe do juízo final, ele não vai tratar de cada detalhe desses últimos dias, ele não vai tratar de cada detalhe dos acontecimentos que se darão no grande e terrível dia do Senhor. Nós vamos ver isso nos capítulos adiante. Aqui João está apenas mostrando aquilo que é mais importante sobre o juízo final, que nós precisamos saber. O que é mais importante? E o que é mais importante sobre o juízo final, nós vamos ver em 2 músicas que são cantadas aqui, 2 canções, 2 poemas que João nos apresenta aqui nesse texto para descrever o que é mais importante do juízo. E o primeiro deles, que está aí entre o verso 15 até o verso de número 18, é a primeira, aliás, até o verso 17, é a primeira parte desta música, descreve que quando o anjo toca a 7ª trombeta, o anjo do Senhor faz isso, existe um momento de grande alegria, chega a grande e esperada alegria para o povo de Deus. Mas o que é alegria para o povo de Deus é terror para os homens ímpios. Então, em todos os aspectos, tanto nesse primeiro ponto quanto no segundo, vocês verão isso, o juízo final é um dia de contraste. O grande e terrível dia do Senhor é um dia de grandes contrastes, porque de um lado você tem um povo que se alegra com uma alegria indizível, indescritível, e de outro lado você tem um povo que se aterroriza com um terror também indizível e indescritível, porque é assim que o juízo final será. Mas o ponto mais importante é que a alegria desse povo, o povo de Deus, e o terror daquele povo, o povo que nunca temeu a Deus, tem um único motivo. O motivo é a vitória do Cordeiro de Deus. O motivo é a supremacia de Cristo. O motivo é a glória do Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso. Quando Ele descer nos céus com poder e grande glória, aqui João nos descreve que ao soar da trombeta, de uma vez por todas, Cristo se manifestará aos homens como o Rei, o Senhor sobre todas as coisas.
E é desse ponto então que nós partimos. Por que que este dia e essa 7ª trombeta que anuncia o juízo final é motivo de grande alegria para o povo de Deus? Primeiramente, por quê? Porque anuncia a vitória do Senhor. E a vitória do Senhor, o nosso Cristo, é também a nossa vitória. Esse dia é um dia de cantar como nós nunca cantamos antes. Esse dia é o dia de saltar, como o salmista diz, nós saltaremos como bois selvagens. Foi assim que ele escreveu. Imagine, isso é muito maior do que ganhar uma competição, isso é muito maior do que vencer um desafio, uma etapa da vida, concluir uma etapa da vida. Isso é muito maior do que qualquer coisa que nós pudermos imaginar. É a vitória do nosso Senhor, é a vitória do Cristo, é a manifestação do Deus que se torna Senhor sobre todos de uma vez por todas. E aí eu vou explicar um pouquinho o que significa esse se tornar. Será que Deus não está reinando desde o princípio? É claro que está, mas agora é uma manifestação pública. Agora, na abertura dessa 7ª trombeta, todos os eventos do juízo final, eles iniciam com a manifestação do Cristo vitorioso nas alturas, o Senhor dos senhores, o Deus a quem nós servimos. E por que isso será impactante? Tanto trazendo-nos alegria, quanto trazendo terror aos homens que não se renderam a Cristo. Porque a última vez que os homens viram a Cristo com estes olhos humanos, ele foi crucificado, ele foi rejeitado, ele foi humilhado e ele foi morto. E com exceção dos apóstolos e mais 500 pessoas que tiveram o privilégio de vê-lo ressurreto, mas ninguém o viu assim. Os homens trataram de fazer com que se perpetuasse na mente das pessoas uma imagem de um Cristo crucificado. Nós usamos na igreja como um símbolo do cristianismo e da nossa salvação a cruz, mas a cruz vazia. Mas o que você vai encontrar retratado em todas as repartições, por onde você pôr, aonde houver alguma manifestação de religião, você vai encontrar um crucifixo com um Cristo crucificado lá. Porque a última imagem que os homens guardaram é de um Cristo humilhado, derrotado e crucificado, e por fim morto. Mas quando Cristo voltar e ele se manifestar em glória sobre as nuvens com poder, os homens o verão glorificado. Os homens terão a dimensão do seu poder, os homens terão a dimensão exata da sua existência eterna, os homens terão a dimensão da sua glória. Tudo que o homem pode por si perceber, eles verão. É óbvio que Deus é muito maior e Cristo é muito maior do que as percepções humanas, mas tudo aquilo que está dentro do limite da compreensão humana, os homens enxergarão em Cristo, em totalidade, em plenitude. E quando eles virem isso, não importa se eles são cristãos ou se eles nunca creram em Deus e se declararam ateus, nesse dia todo joelho se dobrará. E então esse dia é um dia de grande alegria e de vitória para nós também, porque todos aqueles que pregaram e foram perseguidos pelo que pregaram, todos aqueles que falaram de Cristo e foram ridicularizados pelo que falaram, todos aqueles que falaram de Cristo e por causa disso foram cancelados pelo que eles falaram, todos eles se alegrarão no Cordeiro, porque verão o Deus vitorioso sobre as nuvens. Esse dia é um dia de alegria para nós, mas é um dia de terror para aqueles que não o reconheceram. O reinado vitorioso e eterno de Deus agora se manifestará de forma visível aos olhos dos homens. E aqui me permita explicar. Cristo sempre reinou, sempre reinou. Deus sempre reinou, sempre reinou. O Senhor é o Senhor de toda a terra. Se você lembrar, e a Bíblia é taxativa em nos dizer isso, de Gênesis a Apocalipse, Deus criou o céu e a terra. Todas as coisas foram feitas por Ele. João diz: o verbo de Deus estava lá no princípio com Deus. O verbo que agora habita entre nós, ele é desde o princípio a razão definitiva de tudo que existe. Porque quando todas as coisas foram criadas, ele estava lá. Tudo foi feito por ele, tudo foi feito por meio dele, e tudo foi feito para ele. Ele é o Senhor sobre todas as coisas, ele é a razão de cada um de nós existir, Jesus Cristo. Então ele sempre reinou. Os homens reconheceram o reinado de Cristo? Não, nunca reconheceram, com exceção do povo de Deus. E mesmo o povo de Deus em algumas circunstâncias duvidou, nunca reconheceram o governo de Deus. Nós estamos num tempo em que coisas ruins acontecem e aparentemente nós temos a sensação de que quem está reinando é o diabo.
O apóstolo Paulo diz que ele é o príncipe deste século, mas ele não diz que ele é o rei desse século. O apóstolo Paulo diz que ele influencia as pessoas neste século, mas ele não diz que ele domina a história, porque a história sempre esteve e sempre estará nas mãos do Deus soberano que governa a história. Você pode lembrar do capítulo 4 e 5, a história sempre esteve nas mãos de Cristo, porque é Ele que toma o livro, abre os selos e faz a história acontecer. Sempre foi Cristo. Este Cristo, que na plenitude dos tempos se manifestou a nós, veio e se encarnou entre os homens. Este Cristo que morreu numa cruz, este Cristo que foi sepultado, este Cristo que ressuscitou, este Cristo que voltou para o céu. Quando Ele vier, Ele vem com grande poder e glória, como nenhum homem nunca o viu. E então o seu reinado, que foi omitido pelos homens propositalmente, o seu reinado que foi rejeitado e que não foi reconhecido desde o princípio, nesse dia, todo joelho se dobrará e reconhecerá o reinado glorioso de Cristo. É por isso que quando nós lemos a música, logo aí no verso 15, na segunda parte, diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Não é por apenas 1000 anos, como algumas pessoas ensinam, mas é para sempre, é eternamente. Jesus Cristo, o Senhor da história, Ele virá vitorioso e inaugura o seu reino eterno, depois desse grande dia. Não sem antes julgar todos os homens, nem sem antes destruir todos os inimigos, não sem antes fazer novo céu e nova terra. Mas isso nós vamos falar mais à frente. O ponto para nós é: o que é mais importante nesse dia do juízo, quando a 7ª trombeta ressoar, é que nesse dia não haverá dúvida a respeito da identidade do Cordeiro de Deus. Nesse dia não haverá dúvidas a respeito da vitória de Cristo sobre a morte, da vitória de Cristo sobre todos os seus inimigos, da vitória de Cristo sobre toda a humanidade rebelada contra Ele. Esse é o dia da vitória do Cordeiro, e esse é o dia da nossa vitória também. Eu não sei se você já teve o hábito, ou tem isso até hoje, mas às vezes a gente nutre o hábito de afeição por algumas agremiações que nunca ganham, né? Já torceu para time que nunca ganha? Passa 1 ano, 2 anos, eu graças a Deus nunca torci para time assim, mas tem gente que torce para time que não ganha nunca. Como igreja do Senhor, às vezes a gente tem a sensação, com o passar dos anos, das décadas, que o mundo vai avançando para cima da igreja e parece que a gente não vence. E o próprio Senhor Jesus nos alertou disso. Ele disse que nos últimos tempos os dias seriam maus, muitos teriam a sua fé esfriada, muitos apostatariam da fé, abandonariam o barco. Na semana passada nós lemos naquele interlúdio que antes que o Cordeiro de Deus volte, haverá um momento em que a igreja passará por um declínio tão grande que ela se parecerá com um corpo morto estendido na praça, até que a voz do Altíssimo soará do céu, quando Cristo se manifestar em glória, e Cristo levantará essa igreja que se sentiu muitas vezes derrotada por causa de um mundo que a oprime. Cristo a chamará e a vivificará, porque Ele voltará com poder e grande glória. E esta visão é que eu preciso trazer à minha mente quando eu penso em juízo final. Eu não vou pensar num juízo de Deus investigativo sobre a minha vida, porque Cristo Jesus já passou por isso no meu lugar. Quando eu penso em juízo final, e é o que eu quero que você pense, quando você pensa em juízo final, você que é de Cristo, você que já rendeu a sua vida a Jesus, você que já passou por uma conversão, quando você pensar em juízo final, pense no dia da alegria. A alegria que nunca antes nós sentimos em nosso coração, nesse dia nós sentiremos. O regozijo que nunca antes nós sentimos, nesse dia nós sentiremos. A vitória que nunca antes nós desfrutamos, nesse dia nós desfrutaremos. Porque esse é o dia da vitória. Esse é o dia poderoso do Senhor, em que Ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Os versos 16 e 17 continuam nessa aclamação de louvor e glorificação a Deus, e agora você tem um grupo seleto participando disso.
Os representantes da igreja da velha dispensação e da nova dispensação, que são representados, lembra lá no capítulo 4, por 24 tronos, com 24 anciãos, diz o texto que agora eles descem dos seus tronos e eles se dobram e se ajoelham diante do Cordeiro de Deus, diante do próprio Deus, e também o adoram. Veja, e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostram-se e sobre o seu rosto o adoram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passaste a reinar. O que eles estão dizendo? Nós sempre soubemos que o Senhor é poderoso, mas agora o Senhor assumiu o seu poder. Está falando de Cristo. O Senhor assumiu o seu trono, o Senhor tomou o seu cetro, o Senhor passou a reinar agora de forma pública, indiscutivelmente Senhor sobre todas as coisas. Este último grande e terrível dia do Senhor, o dia do juízo, que começa com essa 7ª trombeta, é o dia em que todo olho verá e todo joelho se dobrará, porque a verdade se tornará absolutamente clara sobre Deus. Não apenas para aqueles a quem Deus deu fé para crer, mas agora todos os pagãos e incrédulos, todos os homens o verão, e todos os homens se dobrarão. Mas nesse dia não haverá mais volta. E por isso esse dia é também um dia de terror para aqueles que não creram, porque nesse dia não haverá mais chance de arrependimento. Por isso que tirar a paz dos homens hoje é misericórdia de Deus, porque te dá ainda uma oportunidade. Mas naquele dia, o terror que tomará conta das almas que não temeram a Cristo, é um terror que se perpetuará para sempre, por toda a eternidade. Além disso, quando nós observamos aqui nos versos 16 e 17, nós observamos que estes anciãos, eles exaltam a Cristo, porque agora eles não apenas confirmam, mas agora se tornou público que Cristo reina supremamente desde o princípio, e agora este reino se tornou absolutamente público e claro. Ele é o Cristo que não apenas reina, mas nós vamos ver no verso 18 agora, ele é o Cristo que vai julgar a terra com justiça. Veja o verso 18. Na verdade, as nações se enfureceram. E está falando, sempre as nações resistiram a Cristo Jesus. E aí ele diz, eles dizem nessa música: chegou, porém, a tua ira. Ou seja, chegou o momento em que Deus vai manifestar a sua santa ira contra os homens rebelados contra ele. E o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. E o que ele está dizendo é alegria e recompensa para os que te servem, pequenos e grandes, aqueles que são conhecidos e os que são anônimos, porque a igreja do Senhor sempre foi composta de gente que se torna conhecida, e até alguns famosos pelo ministério que Deus lhes concedeu, mas também existem pessoas fundamentais dentro da igreja que são anônimos, que ninguém conhece. A Bíblia está cheia deles. Um dos personagens anônimos que eu mais gosto da Bíblia é uma jovenzinha que foi morar na casa de um general chamado Naamã. Ninguém sabe o nome dela, mas ela foi instrumento de Deus na vida de um homem, de uma família e de uma nação. E esse dia é o dia que o Senhor vai dar galardão, vai recompensar a todas essas pessoas. Recompensar, obviamente, não porque Deus deva alguma coisa a qualquer uma dessas pessoas, porque tudo que elas fizeram capacitadas por Deus. Mas o nosso Deus é tão gracioso que Ele nos dá bênção sobre bênção. E até mesmo quando Ele nos capacita a fazer alguma coisa, Ele ainda vai lá e nos presenteia, porque Ele nos capacitou a fazer algo. E esse dia é um dia de presentes para o povo de Deus. Mas esse dia é um dia em que Deus vai destruir aqueles que sempre destruíram a terra. Só para você entender isso, antes que alguém simplesmente interprete isso como aqueles que não são ecologicamente corretos. A gente está numa época em que as pessoas levam tudo para esse lado. É absolutamente óbvio que nós temos que guardar, nós temos que cuidar, nós temos que zelar com bom senso desta terra que Deus nos deu. É o nosso habitat. Deus o fez de forma perfeita para nós. Então nós temos que cuidar dele.
Mas isso aqui está muito longe de ser simplesmente uma sentença de Deus contra aqueles que não são ecologicamente corretos. Porque esta terra foi destruída, não foi simplesmente pelas mãos dos homens que deixaram de proteger o meio ambiente. Vamos lembrar? Deus fez este lugar perfeito e colocou o primeiro casal aqui, Adão e Eva. E este casal desobedeceu a Deus. Eles são representantes da nossa raça. Nós todos somos descendentes deles, somos filhos de Adão. E os nossos pais, eles desobedeceram a Deus e pecaram contra Deus. E a sentença do pecado deles, você lembra que Deus falou? Que no dia em que o homem comesse, ele certamente morreria. E é de fato uma morte espiritual, a primeira que o homem enfrentou. E depois uma morte física com o passar dos anos. Mas ao ser expulso do jardim, quando Deus manifestou a sua ira contra o pecado cometido por aquele casal, Deus diz: Adão, por sua causa, esta terra começará a partir de agora a produzir espinhos e abrolhos. Quem danificou a criação fomos nós, com os nossos pecados, não foi com a falta do ecologicamente correto. Então, para quem acha que os destruidores da terra são aqueles que não cuidam do gatinho, do cachorrinho, e a gente tem que cuidar, e tem que cuidar mesmo, cuidar das plantas, cuidar dos rios, isso é obrigação de todos nós, é óbvio, é a nossa casa. Mas quando ele fala de destruidores da terra, ele está falando de pecadores. Pecadores que causaram a ira de Deus, que fez com que Deus mandasse um dilúvio sobre essa terra, que destruiu todo o cenário, toda a geografia desse planeta como ele era originalmente. Nós sabemos disso. A ciência prova hoje que havia apenas um único continente. Imagine a perfeição que isso era. Mas por causa dos nossos pecados, a terra ficou cheia de injustiça, ao ponto que Deus decidiu destruir a terra. E Deus fez com que água jorrasse debaixo da terra e rachou aquilo que é chamado de Pangeia, quebrou os continentes. Tudo que nós vimos hoje, aonde você olha, por mais paradisíaco que seja, é terra arrasada, é ruína de uma existência que nós não conhecemos. Então, quando esse texto diz que Deus destruirá aqueles que destroem a terra, Deus está falando sobre a justiça e o juízo dele sobre homens pecadores que nunca se arrependeram. Não é sobre gente que não praticou o ecologicamente correto. Não é por causa do canudinho de plástico que você usa de vez em quando. Não é por causa disso que Deus vai te destruir. Ele vai te destruir por causa do pecado. O pecado que faz com que a gente ame mais um cachorro do que um ser humano. O pecado que faz com que uma geração inteira se preocupe com canudos de papel, mas não são capazes de se guardarem contaminado com o mundo. É o pecado que faz com que uma geração inteira tenha um discurso de proteção ambiental, quando não conseguem nem sequer proteger o seu coração e a sua alma do pecado, e reconhecer algo que é absolutamente elementar, a existência de um Criador. E é uma baita hipocrisia tudo isso, porque no final das contas isso tudo se torna uma grande idolatria, porque os que vão defender tudo isso vão dizer que estão fazendo por causa da mãe natureza. No final das contas, eles estão fazendo aquilo que Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 1. Deixando de adorar o Criador, adoraram a criatura. É isso que fazem. E esse texto diz que o mesmo dia de alegria para nós, porque o nosso rei reina supremamente e ele manifestará a sua glória, porque ele julgará justamente e dará graciosamente recompensas ao seu povo. Nesse dia ele destruirá todos aqueles que destroem a terra, que destroem esta grande obra de arte, esta grande obra da criação que o nosso Senhor fez. Este é o dia que a igreja louva e canta, e que os homens rebeldes gemem e tremem diante do Deus Todo-Poderoso. E o motivo, nesse primeiro ponto nosso, o motivo principal disso é porque o Cristo se manifesta vitorioso e reina e reinará pelos séculos dos séculos. A segunda música que nós encontramos aí a partir do verso 18 e conclui-se lá com aquilo que João nos apresenta no verso 19, ela vai mostrar novamente este grande contraste.
E uma ênfase especial agora, exatamente no tormento que Deus produzirá na alma dos homens ímpios. Veja este verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. A ideia é, veja, Deus armou o seu templo nas alturas. Eu gosto muito dessa expressão. Um comentarista de Apocalipse, ele usa essa expressão: Deus armou o seu templo, o seu tabernáculo nos ares. E Cristo chama todo o seu povo, os que já morreram, as almas dos santos que já morreram, que vêm juntamente com Cristo, com o seu poder e a sua glória. Cristo chama, e nós vamos ver isso mais à frente, esses detalhes, e Paulo nos fala sobre isso lá em Tessalonicenses. Eu não vou entrar nisso agora, porque senão nós vamos ficar aqui muito tempo. Mas, resumidamente, Cristo chamará a terra, o mar, o fogo, a devolver um corpo, e agora um corpo transformado a cada um desses santos que já partiram e que vêm com Cristo. Nós, os que estivermos vivos, e quando eu digo nós aqui, eu tenho uma ênfase muito especial, que eu não quero passar pela morte. Então, se Deus nos der esse privilégio, nós que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e passaremos a compor essa multidão nas alturas. E nós celebraremos junto com os 24 anciãos, e junto com toda a igreja, do passado, do presente e ainda do futuro, daqueles que ainda estão por vir, daqueles pequeninos que saíram daqui para ouvir sobre Cristo lá fora. Nós nos reuniremos todos juntos com Cristo e celebraremos a vitória do Cordeiro. É a igreja do Senhor, não mais dividida por paredes, nem mais dividida por placas denominacionais, nem mais dividida por distâncias geográficas, nem dividida por espaços temporais, por cronologia, mas agora todos juntos, no mesmo momento, junto com Cristo, adorando o Cordeiro e celebrando a vitória dele. Esta é a cena que está sendo descrita aqui, e juntamente com esse povo se verá no meio daquela igreja a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, símbolo do amor e da aliança do Senhor para conosco. E esta mesma visão da Arca da Aliança no nosso meio, que para nós transmite essa doce lembrança de que Deus nos fez uma aliança graciosa desde o princípio, simbolizada no sangue dos animais lá no passado, mas definitivamente cumprida com o sangue de Cristo, aspergida sobre aquela arca, que simboliza a nossa salvação, a justiça de Cristo colocada sobre a nossa, um pagamento feito de todas as nossas dívidas. Esta mesma arca, que é símbolo da presença de Deus, da aliança graciosa do Senhor, que para nós traz um aroma suave de salvação. Esta arca é terror para os ímpios. E esta igreja do Senhor armada nas alturas é terror para os ímpios. Se você lembrar dessa história da arca, eu vou usar dois objetos diferentes com o mesmo nome. Se você lembrar lá de Noé, você vai lembrar que a arca que serviu para salvar uma família, ela também serviu para condenar o mundo. E é assim que a arca é descrita no Novo Testamento. Porque durante toda a confecção daquela arca, agora eu estou falando do barco lá de Noé, foi pregado aos homens daquele tempo que se arrependessem e crescem, porque Deus mandaria um juízo sobre a terra. E eles não creram. E naquela arca entraram 8 pessoas. Noé, 8 pessoas adultas. Noé e os seus 3 filhos. E a esposa de Noé e suas 4 noras, as suas 3 noras. 8 pessoas foram salvas. No mundo que acredita-se hoje, com todas as pesquisas e estudos genealógicos, num mundo que deveria ter por volta de 4,5 bilhões de pessoas, contando desde a saída de Adão do Éden e passando por aquelas genealogias que a Bíblia apresenta lá em Gênesis até o capítulo 6 de Gênesis, nós temos uma progressão geométrica de pessoas, uma taxa de natalidade baixa, uma taxa como se fosse a nossa, chegando a 4 bilhões de pessoas. Foram condenadas por uma arca que salvou 8. E a arca para aquele povo, durante o dilúvio, era símbolo de juízo, porque ouviram na confecção da arca e não creram. Depois nós temos a Arca da Aliança, já muito lá na frente,
Uma arca que Deus mandou Moisés construir na peregrinação do povo do Egito para a terra prometida. E esta arca da aliança, ela passou a figurar dentro de um lugar chamado Santo dos Santos, dentro do tabernáculo. E quando eles terminaram aquela peregrinação e eles montaram o tabernáculo lá em Jerusalém, ao longo de uma grande história, se construiu na mentalidade das pessoas que moravam ao redor, das outras nações, que a presença de Deus estava no meio daquele povo, e a presença de Deus era simbolizada por aquela arca. Ao ponto que lá nos dias de Davi, eles decidem roubar a arca, porque eles acreditavam que o poder que fazia com que Davi vencesse as batalhas, que fazia com que o povo de Israel fosse vitorioso em batalhas que eram travadas de formas as mais absurdas, era a presença de Deus dentro da nação, simbolizada por aquela arca. E aí foram lá e roubaram a arca. E sabe o que aconteceu? Em cada lugar para onde eles levavam a arca, havia grande mortandade, as pessoas morriam de doenças, morriam de pestilências, simplesmente morriam, ao ponto que aí os governantes mandavam pegar a arca e jogar na fronteira do país vizinho, e eles levavam a arca e colocavam na fronteira do país vizinho. O que acontecia? Pessoas começavam a morrer lá, e eles foram jogando de um lugar para o outro, até que abandonaram a arca no lugar e mandaram avisar para Davi: vai buscar a arca, porque ninguém quer a arca na sua terra, porque a arca da aliança, ela é bênção para o povo de Deus, mas ela simboliza juízo de Deus sobre aqueles que não são o seu povo. E agora, com esse contexto em mente, pensa que quando João vê isso e anuncia isso, João está na realidade fazendo uma declaração que traz alegria, refrigério e esperança para o povo de Deus, porque esta vinda de Cristo, com esse santuário armado no céu, é para a alegria do seu povo, é cumprimento da aliança. A arca prova isso, mas esse momento também é juízo para o mundo sem Deus, porque esta arca, que simboliza a presença de Deus, ela marca também um ponto muito importante dentro da história. Todas as vezes que esta arca foi possuída ou foi conduzida por homens que eram ímpios, contrários ao Senhor, ela trouxe juízo de Deus sobre a vida deles. Portanto, isso significa um grande contraste naquele dia e nesse juízo. O que é para o povo de Deus fonte de contentamento, fonte de alegria e refrigério, será para aqueles que são inimigos de Deus uma grande tormenta, uma grande tempestade. E é por isso que João encerra esse texto dizendo que sobrevieram então relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. O que você sente quando você está em casa e começam trovões, ventos e relâmpagos? Medo, né? Por mais corajoso que você seja, e o dono da casa é sempre muito corajoso, e você tranquiliza: fique tranquilo, fique tranquilo. Esses relâmpagos vão cair longe da nossa casa. Eu não sei quem já teve o dissabor de ver um negócio desse de perto, mas uma vez lá na cidade onde eu morava, uma pessoa me chamou: pastor, o senhor pode vir aqui em casa ver o que aconteceu aqui? Eu vou. Eu cheguei na casa do cidadão, na noite anterior tinha dado um raio, bateu num canto da casa. Vocês não sabem o que isso é capaz de fazer, mas simplesmente arrancou um canto da casa, e o raio passou por dentro da casa, e por onde ele passou, ele foi rasgando a casa como se ela fosse um tecido de pano. Queimou todos os equipamentos que tinham dentro da casa. E aí pergunta óbvia, mas que não devia ser feito, né? Vocês tinham um para-raio aqui, alguma coisa assim? Triste, terrível. Então depois disso eu deixei de ter essa frase pronta aí. Quando alguém está com medo lá em casa de relâmpagos e trovões, eu fico com medo e confesso também, porque eu não sei, Isaías, tem um para-raio ali por perto, tem algum por aqui? Porque o que um raio faz numa casa é algo terrível. E eu preciso colocar um pouquinho de medinho no coração de vocês, não porque vocês devem sentir medo naquele dia, mas apenas para você entender qual a sensação dos homens naquele dia. O que João está dizendo para nós aqui é: vocês não precisam temer. Quando vocês virem aquela tempestade armada no céu, olhem para cima dela. Acima dessa tempestade está o santuário de Deus, com o seu Filho, e nós seremos todos reunidos nesta igreja, com a arca da aliança, com a lembrança do pacto. Essa tempestade não é para vocês, mas todos aqueles que não creram em Jesus
vão tentar se esconder pelos antros da terra, e vão pedir que os montes caiam sobre eles, porque eles não suportarão olhar para o Cordeiro. E o terror destes relâmpagos, trovões, vozes, imagine as vozes de toda a igreja, de todos os tempos, cantando junto com os anciãos, junto com todos os seres celestiais. Este som, esta música do céu, será doce aos nossos ouvidos, mas será terror aos ouvidos dos homens que disseram: não há Deus. E eu espero que você não seja um deles, para que você não tenha que sentir medo desta tempestade. Mas eu confesso que depois de falar de forma introdutiva sobre o dia do juízo, que é esse dia da vitória do Cordeiro, que é esse dia de grandes contrastes, que é esse dia de adoração para o povo de Deus e alegria, mas é um dia de terror e tremor para os que não são, é um dia de terrível medo, porque neste dia não haverá mais chance de arrependimento. E nós vamos ver, a partir do capítulo 12 até o fim, nós vamos ver tudo o que está reservado para esse momento. E como se construiu esse juízo sobre a terra. Como que se deu tudo isso? Como que essas coisas foram acumuladas e guardadas para esse dia? Quais os passos? Quais serão os passos desse julgamento? O que vai acontecer nesse dia? Nós vamos ver tudo isso à frente. Mas antes de ver tudo isso, eu quero dividir com você a alegria, como nós já fizemos, desse dia. Mas se for necessário, eu preciso também dividir com você o tormento, para que você sinta hoje medo desse dia, e se faça as seguintes perguntas: quem é você no dia do juízo? Você é membro do santuário de Deus, ou você nunca entrou na casa de Deus, e nunca contemplou a arca da aliança? Quem é você? E é óbvio que eu estou falando aqui em linguagem figurada. Eu estou dizendo: você crê em Cristo Jesus, confia no amor dele, descansa em suas promessas, ou você nunca reconheceu que ele é Deus, e nem tão pouco que você precisa dele? Quem é você hoje? Porque você precisa resolver este problema hoje, porque no dia do juízo você não poderá mudar quem você é. Hoje Cristo pode mudar você. Hoje o Espírito Santo pode transformar a nossa vida. Mas naquele dia não haverá mais chance para isso. Porque hoje Cristo é o meu e o seu advogado, mas naquele dia Ele vem como juiz e julgará toda a terra. Quem é você? Você é uma testemunha fiel? Ou você é um amante do mundo? Um amante da cultura desse tempo? Um defensor do que é indefensável? Quem é você? Você é alguém que ama e vive por Cristo com toda a força da sua alma? Ou você é alguém que simplesmente vem aqui porque o seu pai obriga? Ou que vem aqui para cumprir uma agenda social, ainda mais nesses dias que a gente não pode se encontrar com muita gente, ir numa igreja tira até um pouco do senso de solidão. Quem é você? É alguém que se associou porque está tentando ganhar alguns pontos diante de Deus? Ou você está aqui porque você sabe que depende de Cristo e que precisa dele? Quem é você? Onde você estará quando esta trombeta soar? Você estará com aqueles que vão congregar nesse santuário de Deus aberto, ou você estará correndo e se escondendo pelos antros da terra? O tempo de oportunidade é hoje. Eu almejo esse dia, porque por Cristo Jesus eu sei que esse dia será um dia feliz para mim. Eu sei que esse dia será um dia feliz para vocês que amam ao Senhor e que temem ao Senhor. Por isso nós todos juntos almejamos esse dia. Nós não sabemos quando será, mas não importa, porque nós sabemos aonde estaremos nesse dia, por causa do amor de Cristo Jesus. Então, este é o momento em que você tem que aproveitar o tempo da oportunidade que Deus nos dá. Esse é o tempo da oportunidade, hoje é o dia. Talvez você está sentado aí na sua casa com a sua família ou sozinho nesse momento. Mas eu tenho que te perguntar, aonde você estará nesse dia? Nesse dia você não poderá se esconder na sua casa.
Porque Jesus não será como um vírus, invisível, imperceptível, e que você supostamente pode se proteger dele com uma máscara. Você não vai poder fazer isso. Nesse dia, quando Cristo voltar, todo joelho vai se dobrar e vai reconhecer que Ele reina. Mas nesse dia, esse reconhecimento não servirá para nada mais, senão para colocar terror na sua alma, que é apenas o prelúdio de um sofrimento inimaginável, que todo homem que não se rendeu a Cristo terá que experimentar por toda a eternidade. Hoje eu estava no carro e meu filho, sem saber, ele fez algo que colocou uma sensação de terror no meu coração. Quando a gente pensa em inferno. E eu vou explicar isso para você. Ele chegou: pai, você sabia que eu estudei essa semana e descobri um negócio? O senhor sabe que gordura você usa para acender churrasqueira, né? Mas se você não tem álcool, se não tem alguma coisa, você põe o óleo, porque o óleo, ele dá combustão. Mas sabe qual é a gordura que dá mais combustão? É a gordura do corpo humano, mais do que da baleia. E se você conseguir incendiar as cadeias de gordura do corpo, ela não para mais de queimar, ela vai continuar queimando por dentro. Já imaginou um negócio desse? Já imaginou incendiar uma cadeia de gordura e o incêndio continua por dentro de você? Se houver oxigênio para queimar, ele vai queimar de dentro para fora. E aí, por alguns instantes eu comecei a pensar nisso e pensei no terror que é o inferno, descrito nas Escrituras. E eu preciso compartilhar um pouco disso com vocês agora, para que você que talvez não tenha certeza sobre onde você estará neste dia, você comece a pensar sobre essas coisas. Porque o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, que é o princípio do relacionamento com Deus, o temor a Deus, ele precisa ser alimentado no nosso coração, inclusive com o conhecimento a respeito da gravidade das penas que Deus estabelece para aqueles que não se rendem a Ele. E a palavra de Deus nos ensina que aqueles que creem em Cristo Jesus já estão salvos, e os que não creem já estão condenados. Jesus disse isso: quem crê em mim tem a vida eterna, quem não crê está condenado. E condenado ao quê? Quando nós chegarmos lá em Apocalipse 20, vocês vão ver que no último dia, neste grande dia, quando todas as etapas se cumprirem, Deus vai lançar o diabo, os seus anjos, os demônios, o anticristo, a besta, todos aqueles homens que seguiram os opositores a Cristo, os lançará numa coisa que Apocalipse chama de lago de fogo e enxofre. E queimarão pelos séculos dos séculos, sem jamais morrer. Então eu vou te perguntar de novo: aonde você estará neste dia? A única chance de escaparmos de tão grande condenação é crermos no amor de Cristo por nós, que nos oferece hoje uma grandiosa salvação. Ele diz: vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Tenham vida e vida para sempre, não morte, para sempre. Então, no dia do juízo, sobre o que nós vamos falar muito da agora para frente, no dia do juízo você estará feliz ou estará triste? Tudo isso depende do que você vai fazer a respeito de Cristo Jesus. Ou Ele é teu Senhor e teu Salvador, ou Ele é teu juiz, que te sentenciará à morte eterna. Quero chamar o pessoal do louvor para vir aqui, nós vamos cantar. E durante esta canção eu gostaria que você orasse, fale com o Senhor. Senhor, eu tenho duvidado, eu tenho andado longe, eu tenho desobedecido, por alguns instantes eu me desviei da verdade, ou talvez eu nunca conheci a verdade. Senhor, eu queria ter tanta convicção como algumas pessoas têm,
Você pode falar com Deus, você pode falar com Jesus, você pode pedir a Ele, você pode pedir que Deus te conceda do seu espírito e te convença a respeito destas coisas. Coisas que ao seu ouvido, talvez num primeiro momento pareçam loucura, porque é assim mesmo. O apóstolo Paulo diz que a palavra do Evangelho, a pregação, é loucura para os homens que se perdem. É loucura. O homem com o coração vazio de Deus ouve essas coisas e fala: esse povo é louco. Mas naquele dia todos vão reconhecer que isso não é loucura, isso é a verdade. Então peça ao Senhor nesse momento que te convença agora, para que aquele dia seja um dia de alegria para você. Como eu espero, e como nós todos esperamos, e com certeza aguardamos, este dia, o mais feliz de todos, para cada um de nós que cremos. Porque é o dia que o nosso mestre virá, não como um nazareno, não como um homem de dores, não mais com os pés empoeirados, nem com os cabelos queimados e esgarçados, mas naquele dia, Ele vem glorioso, naquele dia, Ele vem com poder, e naquele dia, todo joelho se dobrará. Vamos ficar em pé e vamos cantar e pedir: Senhor, nos ajude a reconhecer hoje. O profeta Isaías diz: buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Hoje o Senhor está perto de nós. Busque-o com fé e se entregue a Ele. Ó Deus bendito, recebe, ó Deus, nosso louvor, recebe, ó Deus, nossa adoração e o reconhecimento de que não há outro nome, ó Deus, sobre toda a terra como o nome de Cristo Jesus, o nome ao qual todo joelho se dobrará, diante do qual, ó Deus, nós todos nos rendemos nesta noite e adoramos e glorificamos e bendizemos, porque és o único e verdadeiro Deus. E o teu Filho Jesus, o nosso Senhor, o Cordeiro do Senhor, se entregou em nosso lugar para a nossa redenção. E nós te agradecemos, Senhor, porque não fosse o teu grande amor e não fosse esse sacrifício, ó Deus, realizado pelo teu Filho, nós jamais poderíamos ter paz com o Senhor e ter esperança de que naquele dia, ó Deus, nós desfrutaremos de alegria e não de terror. E por isso mesmo nessa noite nós clamamos ao Senhor. Se alguém ainda não rendeu sua vida a Cristo Jesus, se alguém que está nos assistindo, nos ouvindo de longe, ainda, ó Deus, não se reconciliou com o Senhor, não se entregou ao Senhor, não rendeu sua vida a Cristo Jesus, não acreditou e confessou de todo o coração a sua devoção e a sua dependência de Cristo, ó Pai, que o teu Espírito nesse momento opere nesses corações, ó Deus, e produza, ó Pai, essa transformação, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu favor, Senhor, porque naquele dia todos nós queremos te louvar, queremos nos reunir, ó Deus, aquela multidão celestial, para bendizer o teu nome, e ó Deus, declarar que este reino é do Senhor, e é do teu Filho, e o teu Filho reinará pelos séculos dos séculos, e todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, porque só o Senhor é Rei, só o Senhor é Deus, és dono de toda a terra, e o teu Filho nos comprou, e recebeu do Senhor a autoridade sobre todas as coisas, e o Senhor colocou debaixo dos seus pés todos os inimigos, e o Senhor o fez o Cristo, o Senhor das eras, o Senhor dos tempos, o Rei dos reis. Ó Deus, que alegria poder fazer parte, ó Deus, deste povo que reconhece isso e que adora o Senhor. E ó Deus, eu te peço, ó Pai, opere em cada coração, para que essa alegria nossa seja dividida por todos aqueles, ó Deus, que ouvem esta mensagem e que recebem o convite de Cristo. E nós clamamos, ó Deus, por aqueles que até esse momento não têm essa certeza, e que correm o risco, ó Deus, de naquele dia terem os seus corações aterrorizados por essa tempestade, por essa tormenta inigualável que se estabelecerá sobre o céu de forma sobrenatural, para, ó Deus, julgar os homens que nunca te reconheceram. Ó Deus, que nenhum de nós que estamos aqui, que nenhum daqueles, ó Deus, que estão assistindo de longe, ouvindo esta mensagem, sejam, ó Deus, desse grupo que sentirá medo e pavor naquele dia, mas que sejamos, ó Deus, parte, pela tua graça e misericórdia, deste santuário aberto do Senhor nos céus, para celebrar
pelos séculos dos séculos a vitória do Cordeiro. Ó Pai, em nome de Jesus, dá-nos, ó Deus, esta bênção, dá-nos esta alegria, ó Deus, que todos aqueles que estão reunidos conosco, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, façam parte, ó Deus, também deste povo, do qual, ó Deus, o Senhor nos deu a graça de participar, não por méritos nossos, mas por causa da Tua misericórdia, por causa do Teu amor que nos alcançou. Assim, ó Deus, nessa noite, nós oramos gratos ao Senhor, porque aquilo que tira a paz dos homens é uma anunciação de que este dia está perto, porque aquilo, ó Deus, que se manifesta sobre a terra como um juízo parcial do Senhor sobre os homens que se rebelam contra o Senhor, para nós, ó Deus, tem cheiro de esperança, tem cheiro de vida, porque o dia do Senhor está próximo, e nós te louvamos, e o nosso coração se alegra, e a nossa alma se anima, e o nosso espírito é encorajado, porque sabemos que o Senhor voltará, e o Senhor nos levará, que o Teu Filho nos preparou uma morada, e nós habitaremos com o Senhor pelos séculos dos séculos, no mundo onde não haverá pecado, onde não haverá lágrima, onde não haverá dor, onde não haverá morte, onde não haverá pecado. E por isso, ó Deus, nós nos alegramos, por isso nós te bendizemos, por isso nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos alcançou na nossa miséria, e ó Deus, colocou esperança na nossa alma e no nosso coração. Alcança outros, ó Deus, que estão vivendo na miséria do pecado nesta hora, que o Senhor coloque alegria em seus corações, que o Senhor derrame da Tua graça, derrame da Tua misericórdia, e ó Deus, restaure estas vidas para a honra e glória do nome do Senhor. E que a nossa caminhada, Deus, de todos nós, durante esse tempo de grandes conflitos, de grandes dúvidas, de grandes temores, de grandes ansiedades, que a nossa caminhada como filhos do Senhor nesses dias, ó Deus, seja uma caminhada segura, de gente convicta, de gente cheia de esperança, de gente que não está com medo, mas de gente que confia no Senhor. Se vamos viver, ó Deus, mais um ano, ou mais 10, ou mais 20, ou mais 30, ou se morreremos amanhã, a nossa alma está segura, porque sabemos que estamos nas mãos do Senhor. E a nós cabe, ó Pai, gastar cada segundo da nossa vida para te bendizer, antecipando aquela alegria, ó Deus, indizível, do dia em que nós nos reuniremos com todo o povo do Senhor nas alturas, para contemplar a vitória do Cordeiro. Ó Senhor, que estas esperanças, estas alegrias, estas convicções anime o nosso coração, anime a igreja do Senhor nesses dias, ó Pai, e que nós possamos dar, ó Pai, um bom testemunho de fé, um bom testemunho de esperança, um bom testemunho de amor por Cristo, um bom testemunho de confiança no amor de Cristo pelas nossas vidas. Essa é a oração que fazemos, ó Deus, rogando a Tua bênção sobre cada um de nós, rogando, ó Deus, os Teus cuidados sobre cada um de nós, sobre os nossos entes queridos, ó Deus, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão impossibilitados de vir à Tua casa, aqueles que estão passando por conflitos terríveis nesses dias, que o Senhor, ó Deus, que é o Deus de toda graça, os alcance e os abençoe. E ó Deus, que em tudo isso a gente se lembre que o Senhor é o Deus que jamais, jamais nos desampara. E ainda que os homens não te vejam governando nesse momento, o Senhor nos dá o privilégio de saber que o Senhor governa, Tu és soberano, e tudo o que acontece, acontece para o bem daqueles que amam o Senhor. Que assim, ó Deus, iniciemos nossa semana com alegria, com santa expectativa e esperança, com fé, com coragem e com ânimo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, o consolo, a direção e a alegria do Espírito do Senhor seja sobre cada um de vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Abençoe muito vocês, todos vocês
Vocês tenham uma ótima semana. Lembrem que esta semana é semana de oração, todos os dias, às 8 da noite, às 20 horas. Vou mandar um recadinho para vocês, lembrando, nós vamos nos reunir em nossas casas e nós vamos orar. Primeira semana do mês, queremos buscar a Deus e buscar a bênção, o consolo, o conforto, a cura no Senhor. Semana de oração, não esqueçam disso. A todos vocês, uma ótima semana, que Deus os abençoe e os guarde.